Oi, oi, minha gente querida, e Deus abençoe você que chegou até aqui no dia de hoje. E eu peço ao Espírito de Jesus que nos abra o coração, o entendimento, que nos torne mulheres e homens de boa vontade, de bom espírito, para que o nosso coração não brigue contra a verdade. Antes, tenho o prazer de dar razão a Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Hoje a gente prossegue, gente boa, aqui em Mateus 16, e ontem eu parei até um pouquinho antes da hora, e na hora que eu estava dizendo que quando Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus disse: Bem-aventurado tu és, Simão, filho de João, porque essa é uma conclusão que a gente não chega pelo intelecto, nem pela filosofia, nem por qualquer instrumento humano, mas foi certamente revelação do meu Pai que está nos céus para contigo. E disse: olha, eu vou edificar a minha igreja sobre o fundamento dessa confissão, de que eu sou o Cristo. A igreja verdadeira, genuína, é erguida sobre o fundamento, sobre a rocha eterna, inabalável, de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Esta é a pedra de esquina, esse é o fundamento, essa é a confissão fundamental, essa é a declaração essencial. É disso aí. E aí, com essa consciência, com essa lucidez de posse genuína dessa percepção, Jesus diz: eu dar-te-ei. E depois a gente fica sabendo que não é uma coisa exclusivamente dita a Pedro. Lá em João 21, a gente vê que ele estende essa promessa e esse privilégio a todos os seus discípulos apóstolos. Dar-te-ei as chaves do reino, e o que tu abrires e ligares aqui na terra terá sido ligado, o que ligares nos céus terá sido ligado ou desligado. Então, eu constituo vocês como entes que vão fazer essa ponte, vão viver esse sacerdócio cotidiano de aproximação de seres humanos de Deus, de anúncio também da verdade de Deus em todos os níveis, inclusive naqueles que definem cortes, separações, em torno de cujas declarações pessoas se posicionam
E, sobretudo, vocês vão ter acesso a um universo múltiplo. O que eu costumo dizer a minha vida inteira para todo mundo que conversa comigo sobre isso, que eu não troco o privilégio da minha visão, do meu olhar de Deus e acerca da vida por nada, porque eu acho todas as demais visões muito estreitas. Tem gente que só enxerga o mundo a partir de fenômenos históricos. Tem gente que só a partir de fenômenos sociológicos. Tem gente que só a partir de fenômenos religiosos. Tem gente que só a partir de fenomenologia científica, de naturezas variadas. Mas sempre, ao definirem esta perspectiva, por exemplo, excluem as demais. É muito raro você ver alguém para quem o combo das realidades está todo presente, e tanto mais quanto a pessoa vai enxergando, mais ela vai acrescentando ao que já faz parte do mundo dela. A maioria vive de um ângulo só, de uma faceta só. Quando você pergunta o que você faz, ou como é que você se sente na vida, geralmente a pessoa define alguma coisa que ela estudou. E aí você vê que a partir dali quase todo o olhar da pessoa tem aquele foco. Quando é o caso, por exemplo, de gente religiosa, e que o indivíduo se apresenta a você como um teólogo, você pode ficar sabendo que 99% das vezes o mundo daquele indivíduo está reduzido à teologia. Como também quando alguém diz, não, eu sou um esportista. Você quase sempre tem pessoas para quem o mundo inteiro significa apenas o que acontece no ambiente do game dele, do jogo dele, da preferência dele, da esportividade dele. A mesma coisa é, eu sou um psicanalista, um psicólogo. Na maioria das vezes o mundo fica restrito àquele olhar, àquela observação. Agora, quando você recebe as chaves do reino, elas também te dão acesso ao que o apóstolo Paulo chamou de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, a todas as camadas de percepção, de compreensão, de discernimento, não necessariamente naturalmente, mas, todavia, naturalmente, você ganha a percepção do espectro ilimitado das múltiplas dimensões. É isso que o genuíno evangelho faz isso. É isso que possuir as chaves do reino dos céus provoca em nós, na nossa mente, no nosso olhar, nas nossas múltiplas observações da vida. Você não é um ente teológico, nem tampouco apenas um ser tecnológico, ou sociológico, ou geológico, arqueológico, ou o que quer que você queira, ou matemático. Você pode ter uma especialidade, mas você não reduz a vida e nem acha que a existência pode ser toda tratada, entendida, percebida, discernida a partir daquele único ponto de vista, daquela única angulação. Não, eu me formei em antropologia, então tudo que o indivíduo olha, tudo que ele interpreta, tem só o mesmo e exclusivo viés. É muito limitado. Quando Jesus disse a Pedro, eu te darei as chaves do reino,
Ele estava oferecendo a Pedro e a todos os apóstolos, bem como a todos os genuínos discípulos. Essa é uma coisa que não fica confinada só a uns. Você vê que depois de falar com Pedro, Jesus fala com todos e depois chama o povo e diz a mesma coisa. E convida todos para a mesma tarefa. Se alguém quiser vir após mim, se quiser ser meu discípulo, se quiser, tem que saber que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, mas mais do que isso. Porque Cristo, como eu disse ontem, sem cruz, não é o Cristo de Deus. O Cristo de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então, Cristo e cruz são a mesma coisa, eles não se separam. Eu não estou falando da crucificação de Jesus há 2000 anos atrás. Repetindo pela milésima vez, eu estou falando do Cordeiro Eterno. Eu estou falando de Deus, sendo Deus de Deus e sendo Deus, explodindo Deus em criação, de onde procedem todas as existências de todas as dimensões. Esse é o reino universal e transversico e transdimensional de Deus, onde o Cristo é tudo em todos. Jesus é a manifestação do Cristo há 2000 anos atrás no espaço-tempo na história humana. Mas o Cristo é eterno. O Cristo é antes do Jesus histórico. Jesus é a manifestação plena e absoluta. É a expressão exata do Cristo eterno de Deus. Ele é a manifestação plena, como Paulo diz aos Colossenses. Nele tudo subsiste, e o escritor de Hebreus diz ele é a expressão exata do ser de Deus, e ele próprio disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus aconteceu há 2000 anos atrás, mas o Cristo é antes da fundação de qualquer coisa. Ora, ter essa consciência, me acompanhe pelo amor de Deus, de maneira simples. Ter essa percepção, ter esse valor, esse princípio, ter essa realidade que é mais do que metafísica, que é pré-metafísica, que é pré-meta-existente, que é pré qualquer designação. Ter isso como realidade plantada dentro do seu olhar, já de antemão, faz você se tornar uma pessoa de múltiplos mundos. Como Paulo disse, nós nos tornamos conhecidos de principados e de potestades, tanto quanto conhecemos e discernimos mundos visíveis e mundos invisíveis. Por isso, eu me sinto um grande privilegiado, porque em Cristo Jesus eu recebi as chaves do reino, porque para mim o Cristo é o Cristo da cruz. Eu não tenho observações a fazer, eu não tenho ideias a dar ao Salvador, dizendo não, sem cruz, a gente quer que tu domines tudo, que o teu reino venha, deixa eu te oferecer uma teologia alternativa, um plano B, sem cruz, sem sacrifício, sem pagar os preços dos pecados do mundo e da existência, sem o perdão de todos. Eu vou te dar um plano B, para tu já chegares aqui destruindo quem não presta, deixando só nós, os que prestamos. Em outras palavras, era o que os judeus queriam e os discípulos de Jesus, como eu já disse, tinham absorvido essa cogitação teológica. Estava presente. Então, tanto quanto apesar da cruz de Jesus, o cristianismo, na maioria das vezes, especialmente nos nossos dias, passou por cima da cruz, como se ela nunca tivesse existido, e se concentra exclusivamente nesse Cristo que vem para dominar, pisar, vingar, esmagar,
traspassar com a espada, para quem está todo mundo que não seja membro disso que a gente chama de igreja, de cristianismo perdido e no inferno. E ontem eu também disse, e na quinta-feira anterior também, se Jesus veio ao mundo para estabelecer o cristianismo, então ele fracassou total. Só não fracassou porque, graças a Deus, a verdadeira igreja que ele fundou não é o cristianismo. O cristianismo é um fenômeno humano, sociológico, econômico, político, histórico, só isso. A verdadeira igreja nem todo mundo enxerga. Ela está aí. E ela é composta de gente que contempla múltiplas dimensões. Não são pessoinhas engajadas com um fenômeno só. Quando eu vejo alguém para quem ser de Cristo e ser da igreja é ser do cristianismo, eu já sei que é uma pessoa que tem uma cabecinha menor do que uma nós. Um cérebro desse tamanho aqui já seria gigantesco para essa pessoa. Ela tem menos do que um fragmento disso aqui. Ela não pensa nada, não entende nada, não vê nada. Como é que você pode ajudar uma pessoa dessa que tem um cérebrozinho que é menos do que um fragmento disso aqui a entender essa multiforme graça de Deus em relação a qual Paulo diz: por isso eu me ponho de joelho e eu oro, para vocês compreenderem qual seja a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo que excede a todo entendimento. E essas múltiplas visões, as chaves do reino. Aí vocês já viram, e eu repeti várias vezes na sequência, a admoestação de Pedro. Ele ficou tão cheio de si, puxa vida, eu recebi uma revelação do Pai. Aí chama Jesus à parte, quando Jesus disse: agora, deixa eu ensinar uma outra coisa, um outro momento pedagógico para vocês. Até aqui eu vim falando o que eu vim falando, mas agora, e vocês, através de Pedro, de motu próprio, chegaram a essa confissão fundamental, a essa pedra confessional fundamental, que é: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu tenho que ensinar vocês que é necessário que a gente vá até Jerusalém e que lá em Jerusalém eu seja perseguido, torturado, julgado, exposto a toda sorte de ignomínia, de perseguição e de vitupério, seja maltratado a extremos indizíveis, seja crucificado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E como eu já disse antes, na semana passada, eles não entenderam, fecharam o ouvido para tudo, cognitividade seletiva. Eles só ouviram, e Pedro particularmente só ficou com: o Filho do Homem vai sofrer, vai ser perseguido, vai ser cuspido, vai ser esbofeteado, vai ser julgado, vai ser maltratado, vai ser crucificado. Ele só fez o que normalmente se faz. Os olhares teológicos são idênticos ao de Pedro, são seletivos. Você lê e ouve as coisas do Evangelho com pré-seletividades estabelecidas. Você ouve só o que você quer. Eu, por exemplo, hoje aqui, o pessoal que está comigo aqui no TikTok está vendo que não tem mais perguntas, não dá para entrar e ficar comentando, não é? Porque ontem tinha uns maluquinhos aqui que não faziam nada, vieram aqui só para mostrar o tamanho do ódio ou da estupidez deles. Então, daqui para frente, ninguém fala mais nada aqui, porque eu não tenho tempo para responder nada mesmo. Nem estou aqui para responder pergunta nenhuma, então agora é fechado. Você só assiste se quiser. Mas comentário não vale mais a pena. Por quê? Porque são pessoas pré-selecionadas, pré-seletivizadas, que só enxergam uma coisa, não enxergam mais nada. E essas são até as que não enxergam. Os que ouviram coisas ruins a seu respeito de gente que não quer
admitir a verdade de Deus na tua vida, nem na tua existência, nem no que você ensina, prega e fala, e que absorveram isso de uma maneira diabólica e vem só para escorraçar. Por quê? Porque a tendência é essa de Pedro. Você pode falar todas as maravilhas de Deus, mas eles só vão escutar o que você nem falou. O que a voz deles fala para eles mesmos na própria mente deles, já em processo de diálogo esquizofrênico de si consigo próprio. Então não adianta falar, eles não vão ouvir. Não vão ouvir. Como Pedro. Jesus disse, olha, agora vamos virar essa página. Começa uma nova etapa. A etapa agora é, uma vez que vocês sabem quem eu sou, e está bem diante dos olhos de vocês, isso foi uma revelação do meu Pai que está nos céus, agora vamos virar essa página, vocês vão ter que aprender sobre sofrimento, dor, negar-se a si mesmo, o significado de andar comigo. Vão aprender com o exemplo da minha vida a ir para a cruz, a viver com as implicações da rejeição, da hostilidade, da negação ou do negacionismo pré-determinado em relação a mim e, portanto, também, se é em relação a mim, também será em relação a vocês. Então vocês vão ter que aprender, porque o resto da vida vai ser assim. Tomando a cruz e seguindo. Antes, negando-se a si mesmos. Aprendendo que caminhar comigo vai implicar numa quantidade enorme de renúncias. Por amor ao amor, por amor à luz, por amor à verdade, por amor à consciência, por amor a uma vocação para se tornar a evolução suprema do ser humano, que é se tornar um Cristo de Deus na Terra, vocês vão ter que aprender a negarem-se a si mesmos e vão ter que aprender a viver num ambiente de hostilidade. Porque vocês estão pensando que todo mundo gosta de quem ama? De que todo mundo diz, oba, chegou alguém cheio de compaixão? Que o mundo adora gente boa? E as pessoas, de fato, só estão sentindo falta da sua chegada cheia de graça e generosidade? Pois eu digo a vocês que não é assim. E vocês vão aprender comigo já e agora, quando eu for para Jerusalém. Ao invés de chegarmos lá e acontecer qualquer outra coisa, vai acontecer o que vocês não querem admitir. Eu vou ser morto e crucificado, mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Eles ouviram essa última parte? Não. Eles ficaram só com o sofrimento, a cruz, os maus tratos, a morte, e não ouviram seletivamente a ressurreição. E Pedro chama Jesus à parte, ao invés de dizer que bom que tem uma ressurreição, me fala disso agora que eu não estava sabendo. O fim disso, já agora, nos próximos tempos, vai ser ressurreição? Que maravilha! A gente vai atravessar e tu vais atravessar esse vale da sombra da morte, mas no final tem ressurreição? Quem quer que tivesse ouvido o que Jesus falou com bom ouvido, com boa cognitividade, com um bom espírito, teria ouvido tudo, de tudo que ouviu, teria selecionado o que é o mais radiante e glorioso de tudo. Existe ressurreição dos mortos e Jesus é a primícia, é o primeiro dessa ressurreição eterna, que será
realidade para todos nós que cremos nele. E para todos quantos creem nele. E para todos quantos, mesmo não sabendo do nome dele, na face da terra, vivem como ele ensinou a viver, com amor, misericórdia, perdão, graça, acolhimento, inclusão, bondade, justiça, verdade. São dele mesmo sem saber-lhe o nome. Haverá ressurreição, como ele viria dizer em Mateus 25, que eu já repeti diversas vezes esses dias o texto de porque eu tive fome e me deste de comer e etc. Pois bem, não ouviram. Aí vem Pedro e faz aquele papelão. Aí Jesus repreende a Pedro dizendo, olha, a tua proposta para mim é a proposta do diabo. É um Cristo sem cruz. É um reino de Deus sem cruz. É reino de Deus sem amor, sem sacrifício, sem renúncia, sem perdão, sem misericórdia, sem paciência. É um reino de Deus sem espera. É um reino de Deus sem serviço a Deus por nada. Simplesmente por Deus ser Deus. O que você, Pedro, está me propondo é um reino de Deus segundo Satanás. Isso me foi oferecido. E tu não estás inaugurando uma era. Já me foi oferecido. No tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E agora tu estás dizendo, olha, tudo bem, tu és o Cristo, mas sem cruz. Sem dor, sem sofrimento, é domínio, é poder, é controle. A gente está aqui para reinar em glória, com soberania, sobre todos os povos, sobre todos os reinos, sobre todas as ideologias. Nós somos os caras que te chegamos. Logo, esse privilégio nos será dado tanto quanto a ti. De modo algum isso vai te acontecer. Que melancolia é essa? Que estado depressivo é esse? De modo nenhum. E Jesus então repreende, repreendendo ao diabo nele. Arreda Satanás. É Satanás em Pedro. É uma coisa difícil da gente admitir, é Satanás nos crentes. Em Judas é fácil, porque o coitado saiu e traiu a Jesus por 30 moedas de prata. Então, parece que fica óbvio. Então, o diabo entrou nele. Mas e o arreda a Satanás de Pedro, que foi muito mais veemente, muito mais anterior, muito mais violento, e não foi o único, não. Arreda Satanás. Arreda. Ou como quando João e Tiago quiseram fazer descer fogo do céu sobre os samaritanos para os queimar. E Jesus olhou para eles e os repreendeu e disse, vocês não sabem de que espírito vocês são, porque não é o meu espírito esse que vocês estão carregando. Que faz vocês terem essa ideia, não é o meu espírito. É o espírito de quem vem para matar, roubar e destruir. Arreda Satanás. E aí ele chama todos e diz, olha, Pedro, você está pensando que existe uma exclusividade petrina nessa minha promessa? Não é para todos, e a advertência é para todos. A rocha sou eu. O que designa essa rocha no mundo é a confissão de que eu sou o Cristo. E a confissão de que eu sou o Cristo inclui o fato de que eu sou o Cristo imolado desde antes da fundação do mundo, mas no espaço-tempo, na plenitude dos tempos, na história, foi erguido na cruz como sinalização perceptível aos sentidos humanos e espirituais e de todas as criaturas e criações, acerca da minha convergência de amor em favor de todas as criaturas que eu criei. E o meu chamado especial para vocês que conseguiram me enxergar, andarem conforme eu ando e se tornarem
multiplicações minhas. O chamado de vocês é para que vocês me reproduzam aos milhares, aos milhões na face da terra. O nome disso é igreja, é a minha congregação, é a minha assembleia, é a minha eclésia. É feita de gente com esse espírito que identifica o Cristo, que não foge da cruz, que toma sua cruz, que o obedece, que aprende os caminhos do amor, da renúncia, da compaixão, da justiça, da verdade, da misericórdia, e que vai se tornando dia a dia mais parecido comigo. Essa é a minha igreja. E como eu tenho dito, essa igreja vai muito bem, obrigado. Você não vai encontrar uma placa dela no mundo. Nem vai encontrar um anúncio no Google. Não vai encontrar em lugar nenhum. As outras coisas que a gente chama de igreja são os nossos clubes. Não só clubes fundados por alguém que teve uma ideia, gostou, se achou o máximo, se sentiu ungido, foi lá, começou, vieram 10, 15, 20, 30 mil, 2 mil, aí ele começou a se sentir um imperador, um senhor, aí começou a dizer, eu sou o cara, porque veio tanta gente atrás de mim, deve ser porque Deus botou uma seta dizendo, olha, aí está o cara. Aí ele começa a dizer, venham porque eu tenho poder, o dinheiro é para ser dado a mim, porque se for dado a mim vai para Deus, e tudo que eu faço é de Deus, eu sou homem de Deus, é tudo que eu crio, esse banco aqui é um banco consagrado para Deus, tudo meu é consagrado a Deus, essas paredes que eu construí são paredes de Deus. Esse lugar onde você bota o dinheiro é uma caixinha de Deus, é uma arca da aliança do dinheiro de Deus. E aí você vai entrando nessa, e depois de um tempo você não consegue mais nem enxergar que você está dentro disso, dentro dessa caixa, dentro desse pacote que você foi embrulhado, involucrado ali dentro. E quem não está dentro daquilo ali, você diz, oh, coitado, está todo mundo perdido. E você é só um cidadão da escuridão da gruta de Platão, olhando aqui de dentro dessa escuridade, as sombras e luzes do lado de fora, só vê projeções e diz, devem ser os perdidos andando lá, porque os salvos estão todos aqui. Aí você chama isso de igreja. E numa perspectiva global você chama de cristianismo. Numa mediana você chama de denominação de algum nível. E numa menor você chama de a minha igreja. Mas é tudo um fenômeno humano só. Clubesco. Da mesma natureza, são autarquias religiosas e não passam disso. Com donos dos seus próprios negócios. E vocês servem a isso. Achando que Jesus veio para criar isso para nós. Imagina só, um Deus eterno, criador de todas as coisas, que vem a esse mundo, se entrega, vive a vida linda que Jesus viveu, ensina o que ninguém ensinou, morre numa paixão que ninguém teve, ressuscita de entre os mortos como jamais aconteceu, para que o resultado disso tudo seja a criação de múltiplos clubes religiosos, de gente que se jacta e se orgulha e se ensoberbece de fazer parte daquilo ali. E o projeto de Deus para o universo é isso. É botar você ali dentro, pelo amor de Deus. Olha, eu respeito a sua limitação porque é sua. E porque eu aprendi a amar você, apesar dessa limitação, mas é vergonhoso, é chocante, é inacreditável que vocês creiam numa coisa dessa. Eu sou membro disso aí? Não. Eu até já presidi um conglomerado aqui nesse país, no Brasil, de 70% desses clubes todos.
E fui uma figura unânime no meio de todos os clubes religiosos do Brasil. E um dos mais respeitados nos anos 80 e 90 no mundo inteiro. Com promessas e convites para que eu me tornasse provavelmente um dos mais relevantes, se não o mais relevante na Terra. Era o que todo mundo me dizia, é só você querer. Poxa, eu olhei, chegou uma hora que eu falei, meu Deus, como é que eu consegui ficar preso dentro dessa bolha? Eu enxergo para fora dela, mas eu não consigo ter mais ações para fora dela porque eu fiquei preso nesse container. E aí eu tomei a decisão que eu comecei a tomar em 1994, orando, até que em 98 eu disse, não, eu me arrebento todo, mas eu vou viver para a verdadeira igreja de Cristo Jesus, que não tem nome, não tem placa, não tem sede, não tem clube, está espalhada. Tem gente até dentro do cristianismo, e que é parte dessa igreja santa, pura, inculpável, irrepreensível, limpa, que cresce como um edifício, um santuário consagrado ao Deus vivo, que recebeu as chaves da morte e do inferno, que cresce de graça em graça, de glória em glória, de entendimento em entendimento. Esse é o meu chamado, é aqui que eu vou gastar o resto da minha vida até o Senhor me levar. Mas não mais dentro dos limites clubescos, vigilantes, policialescos, dos xerifes dessas organizações religiosas perversas. Não mais. E não importa quais sejam as consequências sobre a minha vida, eu aceito todas elas porque é uma decisão que eu tomei com a melhor consciência que eu possa ter diante de Deus, e assim tem sido e assim será. Mas você até hoje não percebeu como ser membro, como está dentro da verdadeira igreja criada por Cristo Jesus, que tem no Cristo afirmado em Jesus, o Filho do Deus vivo, e na cruz, que é onde todas as coisas convergem para Ele, e na ressurreição, que é onde Ele valida e garante que as coisas não ficarão como estão. E aí, como Ele garante da ressurreição que as coisas não ficarão como estão, Ele chama todos os seus discípulos e diz, olha, vocês têm que entender isso. Quem aqui quer ser meu discípulo? Então vocês vão ter que fazer esse exercício que está descrito num livro meu dessa grossura, chamado O Caminho do Discípulo, tomo 1, são 4, enormes. Tomo 1, você vai ter que aprender a negar a si mesmo. Ele fala do self, do significado disso, de como a maioria de nós até hoje não conheceu o seu eu real, vive apenas do self fantasioso. Pegue O Caminho do Discípulo, tomo 1 para entender. É longo, é profundo. Eu aqui estou só de passagem. E tome a sua cruz. Eu já falei simplificadamente quinta-feira e ontem e anteontem também qual o significado de tomar essa cruz todo dia. A coisa mais simples é continuar andando no caminho de Jesus. Se comportar como Ele, é tratar como Ele, é ver como Ele, é suportar como Ele, é ter as atitudes dele no meio do antagonismo, é abençoar os que Ele abençoou, mesmo sendo amaldiçoado, é ser a antítese, é ser a contracultura da maldade planetária, é tomar a cruz e segui-lo. É a única maneira de ser dele, de segui-lo na terra. Quando a gente tem a consciência de quem ele é, quando a gente diz tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a implicação é viver assim.
Se eu digo tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e não vivo assim, é porque semelhantemente a Pedro no início, houve uma supressão da cruz. Porque quem quer que diga tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tem que admitir a cruz para poder aprender a viver assim, porque é só admitindo a cruz que eu carrego a minha própria, semelhantemente a dele. Do contrário, eu vou ser só um discípulo do cristianismo, um filho da religião. Vou ser só alguém batizado no batismo de Constantino. Vou ser filho da cruz de ferro e da espada de ferro. Você é apenas um ente dos aparatos e dos signos inventados, dos fetiches sagrados da religião, mas de Deus mesmo em Cristo e do Espírito de Cristo em mim, eu não terei absolutamente nada. Agora, como eu disse ontem, Jesus disse, é uma escolha que quem chegou até aqui não deveria ter nenhum titubeio a respeito disso. Quem chegou até aqui, você está me vendo? Quem chegou até aqui não deveria ter nenhum titubeio a respeito da continuidade, porque a promessa e a lógica desse acolhimento, dessa decisão, dessa consciência é esta. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, viver para si mesmo, só para si mesmo, no egocentrismo absoluto, no narcisismo total, vai se psicopatologizar e vai se tornar um psicopata, mesmo que não seja um serial killer. O que me salva de me tornar um psicopata de um grau, por mais que seja pequeno, e que é um grau do tamanho do meu egoísmo, um grau do tamanho do meu narcisismo, é a cruz. É a capacidade de renunciar. Psicopatas não renunciam. Psicopatas não sabem o que é altruísmo. Psicopatas não sabem o que é compaixão. Psicopatas não se colocam no lugar do outro. É por isso que a maior parte da população planetária é feita de psicopatas não assassinos, que não levam as coisas aos extremos, mas vivem como se pudessem levar. É por isso que, sendo pais, quando se zangam com as mães dos filhos, vão embora e esquecem que são pais. É por isso que esquecem que são filhos. É por isso que esquecem que são irmãos e não sentem nada. É por isso que só defendem o seu lado e o resto do mundo que se dane. É por isso que fazem uma COP como a 29, onde se sabe que com menos de 1 trilhão e 200 bilhões de investimento anual não se pode reverter o fluxo da morte planetária, mas assim mesmo ainda fazem economia e votam apenas 250 bilhões, que vai apenas fazer uma obturação numa cárie do planeta, sem resolver coisa alguma, enquanto a boca planetária continua a apodrecer. Porque nós somos uma raça psicopática, egocêntrica, porque não somos filhos dessa renúncia, que só acontece quando a gente está marcado pelo signo da cruz e carrega essa consciência no coração. Se não carregar, você é apenas um filho do cristianismo, em se tratando de gente aqui dessa banda ocidental da Terra. Isso aí nada é a mesma coisa. Foi o cristianismo que provocou as maiores poluições planetárias, pela qual a Terra vem sofrendo, cambaleando, gemendo e ameaçando implodir em si mesma. Somos nós os maiores contribuidores
Fomos os que ensinamos o resto do planeta a querer ser como a gente, como o cristianismo, como o nosso capitalismo, como o nosso industrialismo, como o nosso desenvolvimentismo. E a gente vai psicopatizando o planeta inteiro. Porque não há renúncia. Para haver cura para o meio ambiente da Terra, é preciso que a gente tome a nossa cruz, que a gente se negue o nosso consumo, negue os nossos privilégios, negue as nossas ambições, negue a nossa média de prosperidade. Para poder haver preservação do planeta, é preciso que não haja teologia da prosperidade, glorificando um que tem muito mais do que milhares e milhões, enquanto milhares e milhões têm menos do que um. Isso aí é a ausência absoluta de cruz no mundo, na Terra, embora esteja cheio de igreja, de cristianismo. O dinheiro que seria para salvar a Terra vai para o gasofilácio, vai para construir templos, vai para fazer torres, vai para criar os aparatos de maior conforto possível para declarar a grandeza de vocês e o domínio e o poder e a glória de vocês, enquanto nem percebem que estão erigindo a sua glória sobre os fundamentos pantanosos de um inferno que vai engolir todo mundo. Mas não enxergam. E eu aqui estou falando sozinho, falando para um monte de gente que não. Muda o tema, muda o disco, Caio. Bom, eu não vou mudar e você vai queimar vivo. Vai chegar a hora em que as bolhas vão estourar em você e nos seus filhos para todo lado e você vai se lembrar de mim e do significado do que eu disse no dia de hoje. Porque o que Jesus diz é: se vocês não entenderem isso, vocês são loucos. Porque quem quiser viver para tratar apenas de si mesmo vai se perder. Agora, quem tiver a coragem dessas renúncias pela vida vai se salvar. Porque o que adianta um ser humano amealhar para si mesmo e perder o que de mais precioso ele tem, que é a sua própria vida, a sua alma, a sua continuidade, a sua lucidez, a sua transcendência eterna? Que loucura! Que sandice é essa de trocar o absoluto pelo relativamente, relativo, tosco, pequeno, mínimo e microscopicamente insignificante e passageiro? Mas vocês são seletivos, vocês não enxergam. Assim como Pedro não enxergou a ressurreição, a gente não enxerga o que a gente está fazendo de destruição. Aí vem o verso 27, onde Jesus diz: porque o Filho do Homem há de vir na sua glória. Que era o que Pedro queria ouvir, o que os outros apóstolos queriam ouvir. Só que sem cruz. Só que sem cruz. Como disse Jesus aos dois discípulos que iam andando com ele no caminho de Emaús depois da ressurreição, e que não tinham entendido nada. Ele veio, mas ele morreu, as nossas autoridades o mataram. Lá em Lucas 21, nossas autoridades o mataram. E nós julgávamos que ele seria aquele que haveria de redimir a Israel, mas é esse já o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram, e nada, nenhuma notícia dele. É bem verdade que algumas das mulheres que andam com a gente foram hoje de manhã ao sepulcro e voltaram dizendo terem tido visões de anjos, os quais afirmam que ele vive, mas nós mesmos, os homens, não vimos nada. Aí Jesus diz: ó nécios e tardos, atrasados, sempre Jesus usa essa expressão o tempo todo: tardos, atrasados, cognitivamente, emocionalmente, não enxergam nunca na hora, nunca estão presentes no momento
das realizações, vocês são sempre os mais atrasados de todos, ornécios, que significa embotados, cognitivamente falando, amortecidos, como quem sofreu uma anestesia cognitiva, cerebral, psíquica, espiritual, não conseguem perceber nada, nécios e tardos, atrasados de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse primeiro, que viesse primeiro à cruz e que só depois ele entrasse na sua glória. Você veja que aquela expectativa de Pedro de um Cristo sem cruz permanece nos discípulos até depois da cruz. Nem depois da cruz eles enxergaram, como há no texto aqui de Marcos, no mesmo texto relativo a esse de Mateus 16, algo extraordinário quando Jesus os leva ao monte, sobre o qual a gente vai falar depois, e se transfigura diante deles. Na descida, Jesus disse: olha, não contem para ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Aí eles ouviram essa história de ressurreição e disseram: meu Deus, o que será que significa essa história de ressuscitar de entre os mortos? Porque até esse momento eles não entenderam. Não contem nada a ninguém até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Eles guardaram a recomendação perguntando uns aos outros. Marcos 9, verso 10. O que será esse ressuscitar dentre os mortos? Não tinha entendido ainda, nem depois da transfiguração. E agora, esse exemplo que eu estou dando lá de Lucas, dos discípulos no caminho de Emaús, depois da cruz, depois da ressurreição, Jesus ainda tem que dizer, andando com eles, ressuscitado, na direção de Emaús: porventura vocês não entenderam ainda que convinha que o Cristo primeiro padecesse e depois entrasse na sua glória? E antes da glória vem o padecimento, vem a renúncia. Que ninguém entre em nenhuma glória de Deus sem passar pelo processo de negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz, de segui-lo, de vivê-lo na história com as implicações históricas de viver como ele no mundo. Vocês não entenderam que o processo é esse, não será invertido por nenhuma lógica, nem por nenhuma teologia, nem por nenhum mover, nem por nenhuma revelação, por ninguém. Quem quer que o faça estará falando segundo o espírito de Satanás, segundo o espírito da inversão do significado da vida e das coisas. Porque importa primeiro padecer, atravessar e viver a experiência desse corpo de morte, de dor, de privação, de relatividade, de tudo que diz respeito à existência, com o acréscimo da lucidez que fará vocês, mesmo podendo algumas coisas, renunciarem a elas porque não convém, porque não edifica, porque não faz bem, porque piora a vida dos outros. São escolhas que vocês vão ter que fazer até chegar a hora de entrarem nessa glória. Porque o Filho do Homem há de vir com os anjos do seu Pai, mas só depois da cruz. Primeiro tem cruz, tem ressurreição. E depois tem vocês vivendo na história humana, me repetindo entre os homens na história por tantos anos, séculos e tempos, quanto essa era dure. Mas é assim que vocês vão ter que aprender a viver, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz, sabendo disso, que quem quiser preservar, salvar a sua vida, perde-a. Quem perder a sua vida por entrega de amor, achou-a, preservou-a. Essa é a lógica das lógicas, o resto é burrice.
E quem quiser praticar a minha lógica no mundo tem que aprender a viver assim. Embora eu diga a vocês como consolação que eu que estou ensinando tudo isso, que vou para Jerusalém, que vou ser trilhado, esmiuçado, picado, vou morrer na cruz, ressuscitarei o terceiro dia, vocês me verão e se alegrarão. Mas haverá um hiato, onde vocês vão ter que tomar a cruz de vocês e me seguir. Mas chegará o dia em que eu vou voltar, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. E todo olho verá. A terra inteira, o universo inteiro vai ver o esplendor. Isso é uma coisa tão cósmica, essa volta. É tão universal. E ele está dando essa avant-première de compreensão para os discípulos dele. Ele diz, o Filho do Homem, que é ele, virá na glória do seu Pai com os seus anjos, com criaturas de outras dimensões, de outras civilizações, de outras energias, de outras naturezas, não feitas de carne, de sangue, entes não biológicos, entes de vidas de outras constituições de vida que nós aqui no planetinha, com a nossa ciência mais desenvolvida, não conseguimos nem entender. Gente feita de fogo, gente feita de minérios líquidos, gente feita de naturezas de densidade psíquica inconcebível, gente feita de materiais que a nossa escala periódica nunca conseguiu escalar, nem quando cai em corpos celestes com materiais novos para serem incluídos na tabela periódica, ainda são de uma natureza parca, pequena e pobre, comparado com o que tem nesse universo e as múltiplas criaturas feitas, não como nós que fomos feitos aqui de matéria orgânica planetária, mas de muitas outras naturezas de constituição de vida. O Filho do Homem virá com essa legião de seres universais, o universo inteiro entupido dessa glória, virá na direção desse planetinha. Cercará todo este planeta e todo o olho verá, e não haverá equívoco. Ninguém vai dizer, não é drone, ou é isso, ou é algo que foi preparado na área 51, não. Será esmagador, como as duas coisinhas que eu vi já foram esmagadoras. Não dá para comparar com nada que eu tenho visto por aí de tão extraordinárias que foram. Imagine esse conjunto cósmico dessa manifestação. E ele tenta engravidar a mente desses discípulos com essa visão superior, dizendo, olha, faz sentido, vale a pena tomar a cruz, negar-se a si mesmo, me seguir, renunciar, praticar o bem, dizer não à psicopatia que convida vocês todo dia para o narcisismo, para o egocentrismo, para o autocentrismo, para uma vida que só cultua o próprio umbigo, que só cultua o próprio ventre. Vale a pena vocês viverem no espaço-tempo aquilo que os outros vão chamar de perdição, de desperdício, de renúncia, de vida de tolos. Vale a pena, porque aquele que fizer isso achará tudo, ganhará tudo, tomará posse de tudo, demonstrará que ambiciona o amor como transcendência absoluta para si mesmo, demonstrará que não quer glória nenhuma que não seja aquela que seja exatamente como a do Cristo ressuscitado de entre os mortos. É o que eu quero para mim. Eu não vim a esse mundo para ser apenas um mamífero esperneante, angustiado, habitando esse corpozinho de morte, vivendo apenas
do berço até a sepultura, não. Eu não sou só um animal mamífero. Eu sou um espírito eterno que tem um corpo. Eu não sou um corpo que tem espírito. Aí Jesus diz, olha, a lógica é tão simples de entender. Quem quer que dê atenção a isto, vai ter acesso ao indizível, ao impensável. Vai achar aquilo que por nenhuma via ninguém encontra. É graça de Deus concedida a cada um de nós. Que o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em qualquer lugar da terra. Como diz Paulo em Romanos, no capítulo 2, do verso 12 ao verso 16, quando ele diz que até aqueles que nunca ouviram falar nada, para quem o nome Jesus nunca chegou, estão espalhados nos lugares mais inatingíveis do planeta, e nos dias de Paulo, há 2000 anos atrás, nos lugares não visitáveis da Terra. E a maior parte dos lugares não tinham sido ainda visitados por aquela cultura da qual Paulo fazia parte, da greco-romana. Lugares e lugares e lugares, milhões de pessoas espalhadas pelo planeta que nunca tinham ouvido nem o eco do nome Jesus. Mas Paulo diz, eles têm os mecanismos dados pela graça de Deus, eles se acusam e se defendem na sua própria consciência. E eles carregam a norma de Deus impressa nos seus corações. Mesmo quem não está sabendo de nada, sabe muito mais do que você imagina que saiba. Tem muito mais temor de Deus do que você pensa que tem. Como diz Malaquias no capítulo 1, versos 12 e 13, o Senhor dizendo, porque o meu nome é glorificado entre todos os povos, etnias e nações da terra, e ao meu nome é oferecido culto, incenso e sacrifício e louvor por gente que nunca ouviu falar de mim, mas me ama mais do que vocês, que constroem esse templo, dão os dízimos, as ofertas, fazem esses sacrifícios, e são pessoas hipócritas que produzem um ajuntamento solene carregado de corrupção e de iniquidade. Vocês é que são insuportáveis. Mas Paulo diz em Romanos 2, vai chegar esse dia em que vocês todos vão ver os segredos dos corações humanos serem deslacrados por Cristo Jesus e abertos. Então vocês vão ver o que Jesus, o Cristo eterno, fazia no coração das pessoas que nem tinham ouvido falar o nome Jesus, mas que tinham conhecido a revelação do Cristo eterno no silêncio dos seus corações e dos seus íntimos. Virá e reunirá de toda a face da terra a cada um desses, galardoará todos aqueles que procuraram vida, paz, bem, verdade, justiça e incorruptibilidade. E separará aqueles que quiseram viver exclusivamente para um imediato tosco, que quiseram vida de mamífero. Quiseram viver como mamíferos, vão viver e morrer como mamíferos. Não se tornarão herdeiros do que está sendo oferecido. E vocês estão aqui diante de mim, olhando para os discípulos, estão tendo a chance extraordinária dessa revelação. Vejam bem o que vocês vão fazer com isso. Aí ele completa aquilo que só na terça-feira que vem eu vou falar com vocês. Ele diz no verso 28 de Mateus 16, em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, alguns de vocês não passarão pela morte até que, depois vão morrer. Mas antes vocês vão ver uma manifestação do Filho do Homem no seu reino. Do Filho do Homem do seu reino. Alguns, não eram todos, ora. Ele não está falando
da volta quando todo olho verá, com a glória de todas as criaturas cósmicas e universais. Ele está falando de um caso tópico específico, para alguns deles apenas. E aí é isso que você vai ter que esperar até terça-feira que vem, para a gente continuar. O pessoal do TikTok já foi, o nosso tempo já esgotou. Quero agradecer aqui ao TikTok, aos 6.000 que passaram por aqui no dia de hoje. E eu te peço, Jesus, essa palavra que eu disse, singela, simples, eu tenho pregado e repetido há mais de meio século, para tantos milhões de pessoas diferentes aqui no mundo inteiro, tenho encontrado algum agasalho de vida no coração daqueles que me ouviram. É o que eu te imploro, confiando no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha aqui para mim, você que está comigo, tá vendo um Pix aqui passar? Você, meu auditório no YouTube, que é o nosso lugar oficial, nossa plataforma oficial, onde entra tudo. Você aqui no YouTube, se você chegou pela primeira vez, clique aí no inscrever-se e toque no sininho para ser lembrado toda vez que eu entrar no ar. Tá bom? Entre aí e convide outros amigos para se filiarem a este canal. Agora, você também está vendo passar um CNPJ, é pessoa jurídica, é um Pix para quem quer ajudar meu ministério. Você quer ajudar meu ministério? Tem umas 30 pessoas trabalhando comigo para eu conseguir fazer o que eu faço. Gente trabalhando no Brasil inteiro. Sem falar naqueles que vão fazendo recortes voluntários por aí. Estou falando daqueles que trabalham mesmo e que têm a obrigação do trabalho. Eu não consigo fazer tudo sozinho, por isso eu peço que você ajude. E você vai ver, se você clicar aí, depositar nesse Pix do CNPJ que está passando, vai cair lá na Elde, o meu amigo Edivaldo vai pagar contas necessárias. Tem um outro Pix passando aí que é um CPF. Aí tem o meu nome, tem o nome da minha mulher, da Adriana, e aí esse aí não tem nada a ver com o meu ministério. Tem a ver com água, luz, café, pão, comida, bebida aqui com a minha casinha. E com a minha vidinha, com a minha mulher, eu já chegando aos meus 70, ela com os 68 dela, já com netos adultos de 25, filhos chegando na meia-idade. Deus é bom e nos trouxe até aqui. Mas a gente continua vivendo, a gente tem despesas muitas e variadas. Vida de velha é cara. Então, se você quiser participar, o Pix está aí. Mas, você está aqui vendo um QR Code aqui em cima. Quem está vendo numa tela grande é só apontar o celular para lá, que ele te mergulha dentro de um outro ambiente. E quem está no celular, é só escrever no seu navegador caiofabio.com.br e você cai no meu portal, aí ó, cai no portal. É bom que você conheça o meu portal. Aí tem esses links todos aí em cima, ó, contribuições. Ali do lado tem um outro que eu não consigo enxergar daqui, que eu estou seguindo. Como? Desculpa, Caio. O teu áudio tá pior do que qualquer coisa. Bom, tem ali contribuições. Desculpa, Caio. Área de cursos. Ah, tá. Então tá ali área de cursos. Aí tem, enfim, contato, para quem quer falar. Textos. Meu Deus, eu fiquei 10 anos, escrevi milhares de textos. E tem essa lupinha para você pesquisar. Quer ver uma coisa?
Escreva aí, Caio, por favor. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. E agora procure na lupa, para você ver. Aí todos esses que apareceram dentro do círculo são apenas exemplos de textos de tome a sua cruz e siga-me. Mas tem milhares e milhares e milhares. São milhares de textos. Se eu morrer agora e eles quiserem começar a fazer livros sobre as coisas que eu escrevi e nunca publiquei, dá para fazer centenas de livros. Centenas de livros. Está tudo aí para você pesquisar o que você quiser. O que você quiser. Quando eu digo o que você quiser, é qualquer tema mesmo. Tem tudo aí. Tem coisas que você nem imagina, que eu não vou dar ideia para você. Teste. Vá lá e use o caiofabio.com.br e aprenda, vá fazendo suas pesquisas. É uma espécie de Caiopídia que tem aí para você pesquisar as coisas que eu penso. Milhares de cartas respondidas com os temas mais variados. Pois bem, isso é o meu blog, o meu portal disponível para todo mundo trabalhar e pesquisar. Agora, se você escrever caiofabio.com.br/cursos, aí clica, pá, ele já te joga para esse outro ambiente onde estão as explicações dos cursos, para você pegar nas promoções desse período agora do ano, que é próximo ao Natal, começou a chegar perto da época natalina, então tem aí os meus cursos oferecidos a você, com todas as explicações. É só clicar. Em cada um deles tem eu mesmo falando, explicando o conteúdo do curso. Do Reconexões, Jesus, a Chave Hermenêutica, todo mundo já ouviu muito sobre cada um deles de mim, então vá aí, escolha o que você quer para você, o que você quer para você, para o bem que vai lhe fazer, e escolha também os que você quer dar de presente de Natal para os seus amigos. Porque pouca coisa seria um presente mais legal do que você escolher um curso desse para dar de presente de Natal para os seus amigos, para pessoas da sua família, para gente que você ama, quer bem. Pegue um curso desse, dê para essa pessoa aproveitar, crescer, amadurecer, se libertar, botar o pé num caminho sólido, sem medo de viver, com coragem para ser. Faça isso. E não esqueça, eu estou trabalhando, mas já está em estado de oferecimento para acesso e aquisição sua, o meu curso O Poder dos Salmos, que já gravei mais, estou chegando a 250, já devo ter passado de 250 aulas de no mínimo 15, no máximo 20 ou 22 minutos cada uma, todo dia. Eu peguei os 150 salmos e os subdividi. Vai dar mais de 1.200 salmos para você ter durante anos. E olha, é ensinando defesa pessoal, ensinando ataque na vida, ensinando a se defender, ensinando a se propor, ensinando as temáticas as mais variadas. Os salmos se transformam, lendo-os, tendo Jesus como chave hermenêutica, cada salmo vira um evangelho de tópicos tão impressionantemente reais e aplicáveis à vida e ao cotidiano de todos nós, que você vai ficar chocado e vai ser de uma utilidade enorme para você, para a criação dos seus filhos, nos seus negócios, na sua profissão, no seu trato humano, no seu casamento, no seu lidar com os adversários, com as adversidades, com os inimigos, com as inimizades, com as amizades, com as invejas, com tudo aquilo que nos cerca no mundo inteiro. Então pegue aí o poder dos salmos, olha só, o poder dos salmos disponível para você. É todo seu, caiofabio.com.br/cursos.
e você pode pedir o poder dos salmos, e você vai ver o dunamis, o poder que vai explodir dentro de você, o Big Bang da graça de Deus, a explosão de vida que vai tomar conta da sua existência quando você começar a fazer, a praticar, a entender, a botar no chão da sua vida, a pavimentar o seu caminho com o poder dessas revelações maravilhosas, em nome de Jesus. Faça isso por você mesmo e por aqueles que dependem de você e que vão melhorar, e você melhorar. Esses que ficam melhores toda vez que você melhora. Faça isso por você e faça isso por eles também. Está tudo disponível para você. Tá bom? Então não esqueça, só uma coisa que eu passei por cima é que aí no QR Code, você quando entra no QR Code, seja através da câmera, ou seja entrando no meu portal, você clica aí, ó. Aí te abre outras oportunidades de contribuição com o meu ministério, não com a minha pessoa, mas com aquilo que eu faço em relação aos que comigo trabalham e que não são voluntários, eles precisam comer e beber. Então, você nos ajuda aí, tem 2 contas do Santander e Banco do Brasil, é clicar e cai lá, tem os cartões de crédito Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, cartão Elo, você sabe como proceder, PagSeguro e o PayPal para quem está no exterior e diz eu quero ajudar, está aí, tudo facilitado para você fazer, tá bom? Agora eu paro por aqui, amanhã eu vou gravar o Poder dos Salmos, amanhã vai ser o Salmo 63, eu já estou assim feliz da vida, eu amo o Salmo 63, vou ter muito prazer em transformá-lo em 4, 5, 6 aulas, vão chegar até todos aqueles que pegarem o poder dos salmos para as suas próprias vidas. E eu peço que você olhe bem para mim agora e preste atenção. Eu creio que Jesus, o Filho do Homem, vai voltar na sua glória, na glória do seu Pai, com trilhões e quaquilhões de criaturas universais, fazendo com que aquilo que olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram e que nunca subiu ao coração de ser humano algum, venha a ser revelado diante dos nossos sentidos. E eu creio que bem-aventurado é aquele que vive todo dia carregando a força, o poder e o dunamis espiritual da exultação dessa esperança. Essa é uma espécie de força da ressurreição que passa a nos habitar quando o nosso coração vive cheio dessa esperança. Ah, eu creio de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.